Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mini curso. Eu sou a Priscila, eu sou graduada em História, Memória e Imagem pela Universidade Federal do Paraná. O nosso curso, né, contém 4 aulas e eu vou apresentar a aula que fala sobre a Turquia e a representação dos curdos nas telenovelas turcas, que vai ser o nosso 4º encontro. Olá a todos, meu nome é Michele, eu sou mestranda do programa de pós-graduação da UFPR, atualmente estou estudando Índia, e eu vou ministrar para vocês, junto com as meninas, essa primeira aula, e também a terceira aula do curso. Olá, meu nome é Bruna, eu sou mestranda em História aqui na Universidade Federal do Paraná também. Eu vou ministrar a segunda aula, que vai tratar de Moçambique, além de apresentar essa aula com os colegas. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre as questões teóricas, né, que a gente discutiu nos nossos trabalhos, nas pesquisas, e a gente vai começar discutindo a partir de nações e nacionalismos, que é importante a gente localizar também que essa é uma narrativa, a princípio não, ela é eurocêntrica, então a gente vai acabar usando autores europeus para discutir a temática de nações e nacionalismos, para depois a gente começar a ir para os nossos contextos, né, que, como vocês sabem, vocês escreveram para esse curso, não se trata da Europa, e a gente vai usar também outros autores para tentar fazer um diálogo justamente numa perspectiva de não desconstruir, mas numa perspectiva de trazer uma outra visão sobre o desenvolvimento dos nacionalismos em contextos outros, né, fora da Europa. Isso também através da modernidade, que a gente também é um conceito que a gente vai trabalhar nessa primeira aula, então acho que vai ficar um pouco mais claro conforme a gente for explicando, né, e trazendo os autores e os debates. Por fim, a gente vai falar também sobre a questão das mídias, né, a gente vai trazer alguns autores que a gente usou e tal, para poder explicar melhor para vocês também como que isso vai se aplicando nos contextos que a gente está trabalhando. Para quem tiver interesse em conseguir em certificado, em alguma coisa nesse sentido, vai precisar seguir as normas do evento, que é escrever uma lauda. Então, a gente quer deixar o mais livre possível, você pode escolher um dos temas que a gente vai trazer aqui e fazer um breve resumo e mandar para a gente. E esse resumo vai direto para a coordenação do evento, que vai estar emitindo os certificados para as pessoas interessadas. Bom, para a gente começar, então, o nosso conteúdo do curso, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o conceito de modernidade, que é muito importante para os debates seguintes que a gente vai ter. E logo que a gente começa a falar sobre modernidade, logo vem à mente o período moderno, que se inicia um consenso geral entre os historiadores ali no século XV, com o descobrimento das Américas, e estabelece um marco indo até meados do século XIX, talvez do XX. Então, o período moderno, ele tem alguns marcos que são interessantes para a gente pensar como se desenvolveu o pensamento, como o Renascimento, a reforma da Igreja nos séculos XV e XVI, o desenvolvimento das ciências naturais no século XVII, e também a questão política, que vai caminhando para um ápice ali no século XVII e no XVIII. Isso vai se desenrolar em vários fatos históricos e acontecimentos, como a Revolução Industrial, mas, ao mesmo tempo, fora da Europa estão acontecendo diversas outras coisas em outros contextos, e a colonização ela foi presente em todos esses momentos. Aí, já partindo para quando a gente está falando de modernidade, a modernidade é um conceito, né, um pensamento que traduz, que caracteriza a época moderna. Ele vai tratar sobre a razão, sobre o desenvolvimento da ciência e da técnica, mas também a todos esses fatores, e há um embate, então, às tradições dos períodos anteriores e aos novos desenvolvimentos que aparecem nesse período e que as pessoas vão começando. Habermas, que vai sintetizar esse conceito de modernização. Ele diz assim: o conceito de modernização refere-se a um conjunto de processos cumulativos e de reforço mútuo, à formação de capital e mobilização de recursos, ao desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento da produtividade do trabalho, ao estabelecimento do poder político centralizado e à formação de identidades nacionais,
a expansão dos direitos de participação política, das formas urbanas de vida e da formação escolar formal e a secularização de valores e normas. Então, a partir desse momento, a gente vai caminhar para cada vez mais, desde o século XV, para uma separação da Igreja e o Estado, que vai se formando, e é uma secularização de todos os âmbitos da vida social. A modernidade ela se constitui a partir, então, dessa rejeição da tradição, se submetendo aos critérios, então, da razão, da experimentação, dos novos aparatos científicos. Dentro disso, tem uma ideia que é muito necessária para a gente pensar a modernidade, que é a ideia de progresso. Então, ela está sempre aliada à ideia das novas máquinas que estão crescendo, as corridas imperiais, a toda essa movimentação, né? É um período de grandes movimentações em todos os sentidos, principalmente nas ciências, e a sociedade vai acompanhando isso, mas também de libertação das, entre aspas, irracionalidades. Então, o mito, a religião, a superstição, e, a partir disso, um uso mais aberto, digamos assim, e arbitrário do poder. Ao mesmo tempo que tudo está acontecendo na Europa, a Revolução Industrial, a Era das Máquinas, novas formas de difusão da informação, a gente está tendo a colonização da América, a colonização da África e da Ásia. E também esse conhecimento, de alguma maneira, vai chegar a esses povos que estão ali periféricos à Europa. E aí, a partir daqui, eu quero introduzir um outro conceito, como vocês devem ter visto na nossa descrição dessa primeira aula, que é o conceito de modernidade heterogênea. Então, modernidade heterogênea é um conceito desenvolvido por um pensador indiano chamado Partha Chatterjee. Uma pequena biografia dele. Chatterjee nasceu em 5 de novembro de 1947. Então, ele nasce bem no ano em que a Índia se torna uma nação, que ela conquista a independência da Inglaterra. E ele recebeu uma educação muito rigorosa. Ele era um membro de uma elite em Calicut. E além disso, ele era um brahmane. Então, ele sempre esteve muito cercado de conhecimento. E antes mesmo dele se formar em ciências políticas, conseguir a licenciatura dele, ele já tinha um vasto conhecimento de letras e de ciências sociais. Ele se forma em 1967 e, a partir daí, ele começa a sua carreira acadêmica, enfim, como professor e como pensador. Ele faz parte de um grupo chamado, que a gente conhece hoje como os Pensadores da História Subalternos, que a gente vai contextualizar mais nas próximas aulas. E esse conceito de modernidade heterogênea, ele está presente em um livro que foi traduzido para o português como Colonialismo, Modernidade Política. Fazer um pequeno parênteses para lembrar vocês que a gente disponibilizou os textos usados para o curso em uma pasta no Drive, que a gente vai enviar para vocês o link, provavelmente vai estar aqui na descrição desse vídeo, e esse é um dos textos que vão estar lá, se vocês se interessarem por isso. Esse livro, ele é um compilado de artigos que ele escreveu, algumas conferências que ele deu ao longo da vida, principalmente ali próximo da década de 80, e aí ele vai nos apresentar um pequeno histórico de como o pensamento ele vai se constituir nessa Índia colonizada ali dos séculos XVIII até o século XX, mais ou menos. E o que o Chatterjee vai trazer? Ele vai dizer que, no início, os primeiros indianos que visitaram a Europa, eles não tinham uma imagem, uma pré-Europa na cabeça deles. Eles foram para lá completamente despidos de qualquer tipo de filtro. E aí eles vão reconhecer que eles viram coisas incríveis, principalmente coisas relacionadas a máquinas, a ciência. Então eles vão falar dos recursos náuticos, de como os navios britânicos eram muito superiores tecnologicamente aos navios indianos. Mas era uma visão de alguém que estava conhecendo um novo mundo, e em nenhum momento eles diminuem o conhecimento e os artefatos que eles têm nas suas próprias comunidades. Só que a partir da introdução de escolas europeias, escolas em moldes britânicos na Índia, principalmente na região de Bengala,
essa nova classe que vai surgir de pessoas que se formam nessas escolas, que têm acesso a esse conhecimento europeu, esse conhecimento da razão, esse conhecimento iluminado, essas pessoas elas vão adquirindo já uma previsão, uma imagem da Europa e uma imagem da França, da Inglaterra, da Holanda, que vai anteceder mesmo o conhecimento deles dessas cidades. Então, quando eles viajam até a Inglaterra, viajam até a França para estudos, para viagens comerciais e coisas do tipo, eles já têm uma imagem formada do que é aquilo. E aí a reação que eles vão ter nessa experiência vai ser uma coisa mais diferente. Então, eles vão ter uma coisa de uma mentalidade de perceber uma certa superioridade desses povos e dessas cidades, mas ao mesmo tempo eles vão ver que algumas coisas ali não estão batendo direito. E aí, com os processos históricos e a passagem do tempo, o que vai acontecer? Essas elites letradas que vão surgindo na Índia, elas vão ter acesso à razão e elas vão querer melhorar a situação das suas comunidades, do povo que ali vivia nas diferentes regiões da Índia. Mas os britânicos, obviamente, não vão gostar muito dessa ideia. E aí, o que vai acontecer? Existe toda um engendramento do pensamento para que os indianos da época acreditassem que eles precisavam dos britânicos para alcançar a razão, para poder criar uma sociedade boa, uma sociedade progressista, e que eles não conseguiriam fazer isso sozinhos. E aí, a partir disso, alguns vão aceitar, outros vão se afastar dessa ideia e achar que não. Então, a partir desse momento que eles acessam esse lugar de conhecimento e vão entendendo as relações de poder, eles vão começar a buscar eles próprios entender que essa modernidade libertadora, essa modernidade progressista, ela dá a eles acesso, a partir do momento que eles acessam ela, eles podem eles mesmos reestruturar a sociedade no qual eles vivem, aí repensar questões tradicionais, repensar questões de embate que existiam ali, práticas que não eram consideradas aceitáveis, digamos assim, parte pelos britânicos, parte que eles mesmos vão começando a ver. Então, para ilustrar melhor como isso aconteceu, eu vou citar aqui o Chatterjee, e aí ele diz o seguinte: lembremos-nos que houve um tempo em que a modernidade era colocada como o mais forte argumento em favor da continuada sujeição colonial na Índia. Então, essa questão de eles tinham acesso ao conhecimento, então eles entendiam as relações de poder e os modos de governo que estavam sendo colocadas ali, mas ainda existia essa ideia e essa tentativa do governo britânico de dizer para eles que não, eles precisavam ainda da ajuda dos britânicos para conseguir se emancipar, para conseguir reorganizar a sociedade, para conseguir ser civilizados, enfim. O governo estrangeiro, então, como eles diziam, ele era necessário porque os indianos deviam antes se tornar esclarecidos. Então, foi a mesma lógica da modernidade que um dia nos levou à descoberta de que o imperialismo era ilegítimo, a independência era o objetivo desejado. Então, a partir da modernidade é que o acesso dessas pequenas elites, desses pequenos grupos ao conhecimento, à educação europeia, primeira agitação, que vai crescer com o passar do tempo ali no final do XIX, início do século XX vai aumentar ainda mais, no sentido de formar um Estado-nação e de se emancipar completamente desse domínio colonial britânico. E aí, para concluir, eu vou terminar com uma outra citação do Chatterjee, em que ele vai dizer o seguinte: a modernidade é a primeira filosofia social que conjura nas mentes da maior parte das pessoas comuns sonhos de independência e autogoverno. O regime de poder nas sociedades modernas prefere funcionar não através dos comandos de uma soberania suprema, mas através das práticas disciplinares que cada indivíduo impõe a seu próprio comportamento com base nos ditames da razão. Então, é a partir disso que as pessoas vão
tentar cada vez mais politizar no sentido de buscar na sua comunidade os meios para a independência e os meios para formar, então, uma nação soberana. Então, a partir dessa estação, a gente consegue perceber como esse acesso à modernidade, ele traz essas movimentações dessas elites que vão voltar ao povo, de alguma maneira, dependendo de qual conceito a gente está falando, de qual contexto, perdão, mas não era essa modernidade europeia, ela não era completa, ele não apresentava uma liberdade completa às comunidades indianas, justamente por limitar e por ainda estar aliada a essas relações de poder coloniais que mostravam que, teoricamente, eles ainda precisariam dos britânicos para se emancipar. Então, esse conceito de modernidade heterogênea que o Chatterjee aponta, ele vem carregado dessas contradições que esse contexto e esses movimentos indianos vão carregar, mas ele também faz uma frente a um outro conceito do Anderson, que está relacionado à formação dos Estados nacionais e dos nacionalismos, que é o tema que a Bruna vai dar continuidade agora para a gente entender um pouco mais essa questão. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o conceito de nação e nacionalismo a partir de 3 teóricos, que são o Ernest Gellner, o Eric Hobsbawm e o Benedict Anderson. Então, eu vou começar pelo Gellner, que foi um importante antropólogo e filósofo francês. Ele escreveu a tese O Advento do Nacionalismo e Sua Interpretação, Os Mitos da Nação e da Classe. E ele traz as mudanças sociais provocadas pelo nacionalismo. Então, o que ele quer pensar é como a identidade de um povo se estrutura a partir de como pertencente a uma cultura e não a outra, né? Como que dá essas divisões. E ele faz isso pensando no contexto do século XVIII, quando você tem uma mudança de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial, e ele vai olhar para as características de cada sociedade e entender como que dá esse processo de mudança, né, que o nacionalismo entra junto. Então, ele olha para as sociedades agrárias e ele percebe que elas possuem hierarquias fixas, que todo mundo ocupa um lugar nessa sociedade e não tem uma mobilidade social, né? Então, ele está pensando como que tem essa mudança de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial e ele olha para as características dessas sociedades para entender esse processo. Então, quando ele olha para as sociedades agrárias, ele percebe uma hierarquia fixa, onde não há uma mobilidade social, e numa sociedade industrial, onde passa a valer as regras do mercado, né? Então, a formação do indivíduo passa a ter uma grande importância nessa sociedade industrial. Então, ele vai perceber que nessa mudança a educação tem um grande papel, né, na formação dos indivíduos. Quanto na sociedade agrária, muitas pessoas são iletradas e analfabetas, na sociedade industrial, como o trabalho ganha uma grande importância, né, e a colocação para você numa estrutura social, você investe de uma sociedade com hierarquias fixas para uma sociedade industrial onde valem as regras do mercado. Então, você precisa investir na formação dos indivíduos. Então, a educação ela ganha uma grande importância e ela surge como um princípio para a tomada de trabalho. Como ela passa a ser a base dessa nova sociedade industrial, ela acaba virando uma obrigação do Estado. É importante a gente perceber que de uma sociedade agrária de hierarquias fixas e esse processo para uma sociedade industrial tem o surgimento de uma burguesia que vai ascendendo cada vez mais. Então, ela também quer ter uma tomada de posição e de ditar regras nessas sociedades também, né? Então, quando vai pensar essa educação para um acesso geral, você precisa de uma ideologia que está sendo difundida. E quem vai colocar isso é exatamente essa burguesia. Como a educação, então, passa a ser de acesso geral para o acesso ao trabalho, né, como parte da formação para o mundo do trabalho, esse sistema educacional ele é padronizado e o maior difusor de uma cultura homogênea para toda a sociedade. Então, você tem um valor comum,
para todo mundo. E esse é um aspecto importante para você entender nação e nacionalismo, essa homogeneidade e essa sociedade mais pensada horizontal, né? Tipo, onde todos têm valores em comum. Para o Gellner, então, as identidades nacionais são fruto dessas tecnologias da comunicação que passam a difundir mais rápido e homogeneamente a informação, né? E o nacionalismo é considerado um fenômeno moderno que precede a formação da nação, ou seja, o sentimento de homogeneidade, de comum, assim, né, da sociedade sem hierarquias fixas, precede você formar uma nação, né, esse reconhecimento. Então, o que o Gellner coloca? Que as identidades nacionais, elas são fruto de tecnologias de comunicação que asseguram essa difusão para uma coletividade, né, de uma ideologia comum. Então, o nacionalismo, para ele, é algo que precede a nação. Então, esse desejo de ser e de pertencer comum precede realmente uma estrutura que todos já se veem, né, pertencentes. Para o Eric Hobsbawm, no seu livro Nações e Nacionalismos, ele tenta entender como que você pode definir nação objetivamente, primeiro, né? Ele tenta colocar assim, como que você define nação de maneira objetiva, de uma forma que abarque realmente tudo o que ela pode significar. Então, ele diz que, no primeiro momento, você tem o uso de termos como a cultura, uma língua, mas que ele acha que isso não dá conta, né? Então, ele começa um pouco a investigar essa questão das nações. Então, para ele, esses critérios são muito ambíguos, mutáveis, opacos e servem mais para fins propagandísticos e paradigmáticos, né? Então, para ele dar conta dessa definição, ele tenta dar uma definição subjetiva, né? Então, desse conceito subjetivo, ele define que, para ser uma nação, basta ter um corpo de pessoas suficientemente grande onde os seus membros se consideram parte de uma nação. Então, esse é o conceito subjetivo que o Hobsbawm pensa. Então, a vontade de se compartilhar, de ser comum, né, é o que forma uma nação. Novamente, para ele também, o nacionalismo antecede a formação da nação nessa forma, né? O Hobsbawm, ao contrário do Gellner, ele já vai pensar no momento de consolidação da nação, dos Estados-nação, já no século XIX e principalmente no início do século XX. Para ele, os movimentos nacionais do período começam a destacar o elemento linguístico e o étnico, como ele evidencia no trecho. Vou ler para vocês. Na segunda metade do século XIX, o nacionalismo étnico recebeu reforços enormes, em termos práticos, através da crescente e maciça migração geográfica, na teoria pela transformação da raça, em conceito central das ciências sociais do século XIX. Então, isso é importante até porque a gente vai trazer para as formas como a nação vai se dar em outros contextos, né? Como também, quando ele se consolida, o conceito de raça e de diferenciação, né, do que uma cultura, o que me faz pertencente a uma cultura e o que me difere de outra, foi um conceito importante nesse processo, né? Então, o Hobsbawm continua que o apogeu do nacionalismo se dá, então, no fim da Primeira Guerra Mundial, e ele explica que o triunfo do princípio de nacionalidade é a partir do colapso de grandes impérios multinacionais da Europa Central e Oriental e pela Revolução Russa. Então, esses processos do início do século XX foram importantes para essa consolidação. Então, você tem fim de impérios como, por exemplo, o Império Otomano, né? E você tem realmente a consolidação de Estados-nação em toda a Europa. Então, esses episódios, eles redefiniram o mapa europeu, transformando o continente em um território de estados definidos. O Tratado de Versalhes, que foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial, ela traz um padrão de Estados-nação que exige uma coincidência entre fronteiras territoriais do Estado com a nacionalidade e a língua, né? Então, esses acabam sendo critérios importantes. Mas o modelo não funcionaria, considerando que os estados que se reergueram das ruínas dos antigos impérios, eles eram inevitavelmente multinacionais. Então, mesmo que você defina fronteiras, dentro dessas fronteiras não tem uma homogeneidade, né? Ele entende que ali há uma multiplicidade de etnias, de línguas, que acaba não considerando esse conceito, né, que tem esses elementos em comum
como algo que realmente defina a nação. Então, a única forma de se obter um Estado, portanto, seria a expulsão maciça de populações minoritárias ou a exterminação das mesmas, né? No final, o Hobsbawm chega à conclusão que tanto essa definição objetiva de que se utiliza de conceitos como cultura, etnia, territorialidade, tanto como a definição subjetiva, que é tipo o interesse comum e de se entender, né, dentro de uma nação, são insuficientes para conceitualizar nação, né? Então, por fim, o Hobsbawm ele conclui que as duas definições, tanto a explicação objetiva, que se utiliza de critérios simples de caracterização, mas que não condiz com a variedade né, dentro das nações no mundo real, quanto a explicação subjetiva, que basta querer estar numa nação que você está, né, um coletivo querer se entender dentro de uma nação, acabam impossibilitando uma definição plena do que seria, né, de um termo. E, por fim, a gente tem o Benedict Anderson e o seu livro Comunidades Imaginadas. E o argumento do Anderson é que se uma nação é um reconhecimento de um pertencimento comum de um grupo de pessoas, a nação é algo imaginado, uma vez que é humanamente impossível que um coletivo onde todas as pessoas se conheçam e se entendam como comuns dentro dessa, né, territorialidade e dessa comunidade, né? Então, uma nação e identidade nacionais, para eles, são imaginadas e um critério de distinção entre múltiplos grupos. Para o Anderson, o conceito de nação vem dos declínios dos sistemas tradicionais, fundamentados em uma ordem divina, né? Então, tem uma similaridade com o pensamento do Gellner, que pensa em sociedades agrárias, né? Mas é esse processo também que ele está trazendo. E o avanço de ideias iluministas da Revolução Francesa, então a lealdade que se tinha a um soberano é substituída por uma lealdade à pátria. Então, o sentimento de pertencimento à nação passa a existir baseado em uma identificação. Então, o sentimento de pertencimento à nação, ele passa a existir baseado numa identificação étnica, racial e cultural. Para finalizar, o autor diz que o que faz uma nação ser imaginada como uma comunidade é horizontalidade de sua estrutura. Então, é também uma coisa que a gente já falou aqui do Gellner e tem também no Hobsbawm, né? Então, é esse comum, é esse homogêneo e horizontal na estrutura do que se entende por nação, né? Ele não ignora as desigualdades e as explorações que possam existir e existem dentro desses projetos, mas dentro da ideia de nação, então, num conceito ideal, todos aqueles que pertencem a ela têm características comuns e são irmãos. Mas é uma coisa que o Hobsbawm já trouxe para a gente também, que na prática, no mundo real, vamos dizer assim, essa homogeneidade, essa horizontalidade e esse comum é impossível, né, dentro de uma nação. Então, é mais ou menos a partir desses três teóricos que a gente consegue ver características da nação que vão ser importantes para a gente compreender os processos, tanto na Turquia, quanto em Moçambique, quanto na Índia, né? Então, agora a Priscila vai trazer um pouco do que a nação e a modernidade tem a ver com o audiovisual, né? Então, na verdade, assim, enquanto você falava, enquanto vocês, né, estavam apresentando, na verdade, eu estava aqui fazendo uma reflexão sobre os nossos recortes, né? Por exemplo, eu trabalhando com a Turquia e tudo mais. Como o Estado Nacional moderno, dentro desse conceito moderno de homogeneidade, de civilizado e tal, é um lugar a se chegar, né? Você vai alcançar o seu status de moderno, civilizado, né? Você separou da colônia, você separou da exploração, entre aspas, mas assim, você vai atingir a almejada civilização a partir de um molde pré-estabelecido que é eurocêntrico. Então, essa é a questão. Por isso que a gente propôs, né, trazer o Gellner, o Anderson e o Hobsbawm para a gente pensar justamente o contexto que surge o nacionalismo
porque ele vai ser difundido pelo mundo, né? Ele acontece, ele surge na Europa, ele define, como a Bruna falou, as fronteiras na Europa, mas principalmente no pós-guerra, e como a gente sabe, no período colonial e tudo mais, pós-colonial, desculpa, ele redefine fronteiras no mundo inteiro. Então, para a gente pensar muito nisso de como um lugar a se chegar, né? Um objetivo a ser alcançado. E isso eu vou falar bastante também na aula 4, quando eu for falar sobre Turquia, mas é uma relação que eu pensei que tem tudo a ver com o que eu vou trazer agora. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a questão do audiovisual, como que o audiovisual serve de ferramenta para dialogar com a nação ou com o corpo nacional. Então, assim, nessa terceira e última parte da aula de hoje, a gente vai falar basicamente, então, sobre como que o audiovisual ele é usado como ferramenta ideológica dentro da narrativa do Estado-nação. Então, a gente vai apresentar, logicamente, né, a partir da segunda aula, a gente vai trazer os casos, os estudos de caso, né, mais especificamente, mas a gente vai entender como o cinema e a TV, né, no meu caso, as novelas, são usadas para divulgação e educação do que seria um ethos nacional, né? E daí como essa ferramenta vai ser usada justamente para promover um estilo de vida que condiz muito com a ideologia do Estado em seus contextos que a gente vai trazer para vocês depois. O que a gente precisa saber de antemão é que, assim, trabalhar com mídia, com audiovisual, com cinema, com novela, com audiovisual no geral, implica numa questão de diálogo interdisciplinar de várias vertentes das ciências humanas. Para a gente poder entender, porque é muito complexo trabalhar com o audiovisual numa única vertente, né? Porque ele é interdisciplinar. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, a nossa tarefa, né, nesse curso vai ser basicamente entender como as narrativas audiovisuais são utilizadas para endossar a produção do Estado-nação, apresentando o ethos nacional como ideal, forjando identidades dentro de contextos políticos, étnicos complexos. Né? Então, essas partes vão ficar mais claras a partir da segunda aula, como eu mencionei. E a gente também precisa pensar que a TV, o cinema, o audiovisual no geral, não são simples produtos culturais, né? A gente tem que analisar eles como um campo discursivo. Então, a gente vai estar analisando eles aqui como o campo discursivo do Estado-nação. Mas existem outros, né? Outros discursos que são possíveis de serem feitos e serem analisados a partir, né, dessas fontes. Para discutir, então, esses conceitos do audiovisual, do cinema, da TV, a gente vai usar alguns autores. A gente vai utilizar a antropóloga indiana Purnima Mankekar, que é uma especialista em análise cultural de mídia do período pós-colonial na Índia, obviamente. A autora aponta, né, para produções televisivas e como ferramenta de uma construção ideológica de nação, feminilidade, identidade e cidadania. Então, o trabalho dela basicamente é sobre isso e ela trabalha muito com séries e telenovelas indianas. E a pesquisa da autora é muito enriquecedora, porque ela vai narrar justamente o período do que o nacionalismo hindu ganha força na Índia, após os anos 90, né? E que a Michelle com certeza vai trazer com melhor e com mais propriedade para vocês na aula 3, que vai falar justamente como que o nacionalismo funciona dentro do mundo midiático na Índia. A autora chama atenção, né, que então existe uma tendência na antropologia em analisar a importância dos meios de comunicação de massa para os processos de formação de identidade. E também chama atenção para relações de poder que são construídas através da mídia, em criar uma subjetividade no público. Isso é interessante da gente pensar, porque não é só a Purnima Mankekar que vai trazer isso, mas outros autores também vão trabalhar com esse aspecto da subjetividade como algo importante quando você trabalha com cinema e com telenovela, porque para Mankekar, por exemplo, ela alega na sua obra, eu vou deixar o nome da obra lá no Drive, também vou disponibilizar o texto para vocês. Mas ela vai falar que ela usa um termo chamado BAV, eu não sei se é assim que pronuncia também, mas ela usa esse termo BAV, que é para dizer justamente, para tentar explicar essa questão da subjetividade presente
numa narrativa ficcional, melodramática, por exemplo, que é o seu poder de se identificar no mundo. Você assiste uma novela, uma série, um filme, você se identifica com o personagem, você se reconhece no mundo através daquele personagem. Então, isso acontece muito com os produtos, né, principalmente melodramáticos, mas acontece muito no cinema com o mise-en-face, né, que é a simpatia pelo protagonista e tudo mais. E daí, a autora, então, vai apontar que séries, filmes e telenovelas apontam, né, tem um objetivo central que é ampliar os ideais da construção da nação, né? Sujeito nacional. Então, ela vai trabalhar com o ideal de feminilidade indiana. Então, tudo isso é muito trabalhado dentro do audiovisual, né, na Índia, para narrar um estilo de vida que se pretende, um estilo de cidadão que se deve ser. Outra autora, né, que a gente trabalha também é a Lila Abulagod, que é uma referência em estudo de mídias, principalmente no mundo muçulmano e árabe. Ela tem várias pesquisas e trabalhos desenvolvidos a partir do Egito. Ela também trabalha muito com gênero, com cultura e com liberalismo global, governança feminista e tal. Então, esses são os campos de estudo da autora e que são, assim, cânones, né, referências no que diz respeito ao estudo de mídias. E para a autora, ela, como falei, né, ela trabalha com o Egito, mas se aplica muito no nosso contexto, né, pensando no Egito também num contexto pós-colonial e tal. Então, a autora vai dizer, né, que no Egito, assim como em outros contextos pós-coloniais, as telenovelas, séries de TV, filmes, são vistos por oficiais do Estado e produtores profissionais de classe média como instrumentos particularmente eficazes no desenvolvimento social, consolidação nacional e modernização, que vai de encontro com o que a gente já vem falando desde o começo dessa aula. A autora tem um livro junto com a Purminda Mankeker e outros autores que chama Media Words, e esse livro é muito interessante porque eles trabalham com várias perspectivas a partir de várias regiões, né? Então eles trazem estudos de mídias não apenas no Egito, como é o caso da Lila, e nem da Índia, como é o da Mankeker. Novamente, né, nesse livro, ela vai comentar a questão da subjetividade, né, que essa subjetividade, então, serve para moldar a sensibilidade do público. Então, de novo, né, a gente tem essa questão que é muito latente, ela é muito importante. Porque, como a Bruna falou, por exemplo, que tem o nacionalismo, ele tem esse quê romântico, né, de você idealizar, você querer ser, você se enxergar como parte, faz muito sentido no mundo midiático, porque ele é feito para isso, né? Ele romantiza muito essas relações. Então, a sensibilidade é muito apelativo nesse ponto, né? A sensibilidade do público, ela é um conceito assim muito importante, na verdade, para a gente pensar como que é construída toda a narrativa a fim de que você seja induzido e que você seja influenciado por aquela mídia. Aí eu trouxe uma citação, então, da autora, né, que vai falar assim: a televisão estatal e aqueles que a produzem pode tentar refletir certas transformações sociais, ganhar popularidade, assim como fazem esforços há anos, alinhados com ideologias de desenvolvimento para moldar o seu público e trazê-los para a modernidade nacional. É muito significativo, né, a gente pensar nisso, porque eu acho que vai de encontro muito também com o que o Walter Benjamin fala em A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, que como que o cinema, né, e eu insiro aqui outras mídias, né, são usados para fins políticos mesmo, né, eles surgem nesse contexto de difusão em massa e tal, e mesmo que a própria autora vai tratar aqui, né, mesmo que seja uma emissora ou uma produtora que vai fazer esse filme ou esse produto cultural, seja privada, ela vai estar alinhada a interesses que dizem respeito ao Estado. Então, a gente não consegue separar, não dá para separar muito as coisas. E ela sempre vai estar alinhada, então, dependendo do contexto, né? Geralmente ela está alinhada com o ponto de vista ideológico do Estado. Isso é muito importante a gente saber. Então, voltando até no próprio Benjamin, né, que ele fala sobre a escolha
dos atores, a forma, até a própria questão do enquadramento, sabe? Você pensar no enquadramento, no texto, nos recortes, a edição, tudo é pensado e é pensado por alguém. E essa pessoa, ela está respondendo a determinadas demandas. Então, a gente precisa pensar, então, quem que está produzindo, quem que distribui e qual que é o interesse em produzir e distribuir esse produto cultural. Então, é isso. Na verdade, eu acho que a gente precisa, então, pensar muito sobre essa relação em quem produz, em quem distribui e quais são as ideologias presentes dentro desse produto cultural, a quem ela visa atender ou alcançar. E isso é importante, porque como vocês vão ver nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre contextos específicos, mas a gente vai explicar melhor, então, nas próximas aulas, justamente os contextos específicos, né, da Turquia, de Moçambique, da Índia, que embora sejam contextos completamente distintos e mídias completamente distintas, a gente vai entender como esses produtos serviram como ferramentas ideológicas para a educação, para a difusão de uma ideologia nacional. E é importante, então, que retomando o que a gente já falou inicialmente, né? O ideal de nação é um lugar a se chegar, né? É um lugar a ser atingido de modernidade, civilizado. Então, por que tem esse interesse tanto em difundir esses ideais em mídias de massa, né? Como é o caso nosso aqui. Então, gente, é isso. Até a próxima aula e a gente se vê. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês têm qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a gente ou até deixar nos comentários do vídeo que a gente vê e responde por aqui mesmo. E a próxima aula é sobre Moçambique comigo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam uma coisa, tem qualquer dúvida, tem interesse em algum texto que não está na pasta, vocês podem escrever aqui nos comentários ou mandar um e-mail para a gente que está na descrição desse vídeo. E a próxima aula é sobre Moçambique comigo e eu espero que vocês tenham gostado. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e a gente se vê logo mais.